A gente sai do Rio de Janeiro e vai agora a Brasília, acionando o nosso repórter Rafael Procópio, que vai detalhar os pontos do Plano Safra, lançado hoje pelo governo Lula, que é voltado à agricultura empresarial, com oferta de bilhões de reais em crédito rural para médios e grandes produtores. Rafa, quais são os principais pontos desse plano? Alguns seguiram aquilo que já acontecia nos outros anos, como taxa de juros mais baixas, para quem adotar práticas sustentáveis, por exemplo. Muito boa tarde para você. Oi, Larissa, meninos, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesta terça-feira. Na verdade, o que a gente teve aqui hoje no Palácio do Planalto foi a finalização do Plano Safra, né? A apresentação desse anúncio foi dividido em duas etapas, e hoje a gente teve justamente essa questão do Plano Safra empresarial, com cerca de 516 bilhões de reais em diferentes linhas de créditos para especialmente os médios e grandes produtores do nosso país. Falando um pouquinho dessa primeira parte, isso que você falou é bem certo, está entre essas definições do plano, algumas práticas diferentes para quem adotar medidas sustentáveis, algo que já vinha sendo fomentado e esteve em outros planos safras nos últimos anos, mas especialmente falando sobre valores, a gente teve nessa apresentação de hoje, por exemplo, o governo fazendo bastante, pulando até um pouquinho dessa questão do plano safra em si e alfinetando um pouco o governo anterior, até por conta da proximidade com o período eleitoral. Tivemos um comparativo com o último ano do governo Bolsonaro, do plano safra, com este de 2025. E segundo esses dados aí apontados pelo governo federal atual, em 2022 o plano safra foi de 340 bilhões de reais e com esse saldo um aumento de 42% para 2025. Entre 2024 e 2025 o aumento foi bem mais discreto, foi um aumento de aproximadamente 1,5%, 1,5%, cerca de 8 bilhões de reais. O detalhamento mais do Plano Safra deste ano, pouco mais, na verdade, de 414 bilhões vão estar disponíveis para linhas de crédito para custeio e comercialização das produções agrícolas. O restante, cerca de 101 bilhões, serão para investimentos no geral. Do valor total, pessoal, a menor parte, 69 bilhões, vão ser para aqueles que ingressarem através do PRONAME, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. A maior fatia vai ficar para as linhas de crédito para os demais produtores e cooperativas, algo que já é praticado aí nos últimos anos. E ontem, a primeira parte desse Plano Safra de 2025 e 2026 foi voltado especialmente para a agricultura familiar, com um valor ainda menor, mas a gente está falando sempre de valores na casa dos bilhões de reais, e para esse público específico, para o pequeno e médio produtor, para a agricultura familiar, estão disponibilizados cerca de 89 bilhões de reais. A partir do momento que esses planos são anunciados pelo governo federal, todos os produtores do Brasil já podem procurar o governo para fazer essas pesquisas sobre as linhas de crédito das mais variadas formas possíveis. Para o pequeno e para o médio agricultor, por exemplo, existem diversas taxas de juros entre 2% e 5% para diferentes linhas de crédito que podem ser utilizadas desde compras de maquinário até situações que envolvam mesmo a produção rural em todo o país. E lembrando que esse Plano Safra, como é feito em todo ano, ele acompanha justamente a safra das principais commodities, principais exportações do Brasil, o período de plantio e colheita. E se a gente pegar aí esse saldo completo dessas linhas de crédito do Plano Safra 2025 e 2026, ou então essas duas modalidades, são mais de 600 bilhões aí de reais que o governo está prevendo investir até metade do ano que vem, pessoal. Obrigada, Rafael Procópio, pelas suas informações. Ótimo trabalho por aí. Agora, 13h14.